Olá, pessoal. Tô aqui um dia após jato de plasma. Olha só, tá? Procurei uma luz mais natural possível para vocês verem como é que é. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gisele Pisato, sou esteticista e cosmetóloga. Trabalho há muitos anos com estética, já fui fundadora dos Laboratórios Biomédicos, que é a primeira empresa de dermocosméticos do país. Enfim, hoje eu trabalho como esteticista e tenho uma clínica em Curitiba, onde eu faço esse procedimento, que é o jato de plasma. O que é o jato de plasma? Bom, o jato de plasma é um procedimento considerado inflamatório e bastante ablativo, ou seja, ele é agressivo, tanto é que, né, é visível aqui como é que fica a pele do rosto, e que visa retrair o excesso de pele. Tá? Então, para áreas onde há excesso de pele, como rugas, flacidez tissular que a gente chama, que é flacidez de pele. Então, quando forma ruga, é porque há um excesso de pele ali sobrando. Então, ele é especialmente recomendado para essas áreas, porque cada pontinho forma uma retração. Vários pontinhos juntos, várias retrações. Então, você reduz aquele excesso de pele, além da vantagem de ele favorecer a produção de colágeno. Por ser um procedimento considerado inflamatório, ele tem todo aquele mecanismo que faz com que acione os fibroblastos e aumente o colágeno. Então, sim, é considerado um bioestimulador de colágeno, tá? Qualquer procedimento inflamatório é um bioestimulador de colágeno, porém, não é um procedimento invasivo, portanto, você não corre outros riscos e extremamente natural. O maior problema do jato de plasma é a intercorrência comum de hiperpigmentação pós-inflamatória. O que é isso? O risco de manchar pós o procedimento. Isso é um risco real. Tanto é que no procedimento que a gente faz, né, que a gente faz a pessoa assinar um termo de compromisso, ela fica ciente disso. Porém, mesmo que isso ocorra, dá para tratar depois. Tá? É claro que a gente tem que fazer de tudo para evitar que esse tipo de intercorrência ocorra. Por isso que não é um procedimento indicado para peles mais escuras. Porque peles mais escuras têm mais tendência a manchar. Porém, eu já fiz em peles negras, a pessoa se cuidou direitinho, a pessoa usou meus produtos, porque sim, eu tenho uma pomada que eu não vou abrir fórmula para ninguém, gente, é uma pomada minha, eu tô sempre alterando a fórmula, onde eu quero que evite o máximo esse tipo de intercorrência. Dependo também dos cuidados do paciente, principalmente com relação à exposição solar, isso não quer dizer só o sol, às vezes exposição aos raios solares, necessariamente não precisa ter sol, tudo isso pode acabar manchando a pele. Então a pessoa tem que usar o filtro solar, evitar o sol direto, evitar se expor, na verdade, né, aos raios solares diretamente por um tempo. Enfim, tem alguns cuidados que deve ter, tá? Fora a pomadinha que eu dou, que evita esse tipo de intercorrência. Mas caso mesmo com todos esses cuidados, mesmo com a minha super pomada, ainda ocorra, sim, não precisa se desesperar. Há como tratar depois com ativos clareadores. Até porque, gente, eu já fiz esse procedimento com outros profissionais. Infelizmente, nunca deu certo com outros profissionais. Por isso que hoje quem faz em mim é minha filha. Eu não consigo fazer em mim sozinha, tá? Não consigo e não recomendo. Porque você tá anestesiada, você não tem... No olho, então, imagina, eu não vejo possibilidade de fazer esse procedimento em mim sozinha. Tem gente que resolve fazer sozinha, eu não recomendo, tá? Mesmo sendo profissional, eu não recomendo. Então, imagine se não for profissional, né? Então a chance de dar ruim é enorme. Ok, minha filha faz em mim e fico mais segura. O que aconteceu de errado nos outros procedimentos que eu fiz com outros profissionais? Gente, eu já fiz procedimento com biomédico, eu já fiz procedimento até com um médico oftalmologista, e eles não tinham muita experiência. É uma técnica relativamente nova e que exige uma certa experiência do profissional. Não necessariamente ter um bom equipamento. Eu já vi profissionais maravilhosos terem equipamentos caríssimos e
preferirem fazer com equipamento mais em conta, ou seja, e fazendo excelentes trabalhos, ou seja, a mão do profissional, o conhecimento do profissional é sim que tem maior peso, tá? Então, é um procedimento ablativo e é necessário que a pessoa tenha uma formação na área da saúde, no caso eu sou esteticista, ter uma formação na área da saúde, porque tem que entender de cascata inflamatória, tem que entender uma série de coisas, né? Não é assim, oba-oba, só faz um cursinho e acha que pode fazer em si, pior fazer em outras pessoas. Exige um certo conhecimento, tá? Ok. Então, o jato de plasma é um procedimento inflamatório. Todo procedimento inflamatório visa acelerar o organismo a produzir mais colágeno. Portanto, ele tem um resultado imediato de contração do excesso de pele, mas ele tem um resultado que você vai colhendo ao longo do tempo, né? Bastante tempo, na verdade, né? Porque essa produção de colágeno acelerada fica com bastante tempo. Mas você vai ter resultados ainda com 30, 60 dias, tá? Tem um resultado imediato de contração imediata, mas essa aceleração da produção de colágeno vai com o tempo, né? Então, você consegue ter resultados ainda ao longo do tempo. Ok. Esse procedimento que eu faço aqui em mim, na pálpebra, veja, eu tô bem inchada, tá, gente? É natural e desejado que inche. Tem gente que acha que não, vou fazer com aquela profissional que com ela incha menos. Gente, isso é muito do organismo de cada pessoa. Isso não tem a ver com o equipamento, nem com a mão do profissional, nem com a pomada que ele tá dando para você. Todo o processo inflamatório, ele passa por esse processo de inchaço. É dor, calor, rubor, edema. Edema é inchaço. Então faz parte. Se não inchar nada, é que eu fico um pouco preocupada, porque faz parte do processo inflamatório que a gente, e desejável nesse procedimento, que inche. Então, inchar, eu até não incho muito. Tem pessoas que ficam com o olhinho fechado no dia seguinte, e isso é muito pessoal, tá? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu, né, acordei mais inchada, agora tá um pouquinho mais desinchado, mas tô inchada. Ok, isso é um sinal super positivo, tá? Hoje é o primeiro dia, não se formou as casquinhas ainda, tá? Tá lisinho aqui, vai se formar as casquinhas, daí vai ficar mais escuro, tá? E daí fica mais chato, porque até cair as casquinhas, mesmo eu passando o filtro solar com couro, passando base em cima, acumula a base, o pigmento nas casquinhas, né? De maneira óbvia, você consegue disfarçar, mas não tanto. Enquanto não cair as casquinhas, você vai ficar um pouco limitada, então você não pode ir numa festa, né, alguma coisa assim, a não ser que você... Eu, na verdade, eu não me intimido com nada, eu saio numa boa, continuo com os meus afazeres diários numa boa, mas, né, tem algumas pessoas que não têm essa vontade, essa liberdade. O ideal é claro que se você tiver um evento importante, que você não esteja com isso, mas, gente, em 7 dias no máximo, cai as casquinhas, daí se ficar um pouco vermelhinho, é super fácil de disfarçar com base. Então, né, 3, 5 até 7 dias, 3 dias, os primeiros 3 dias você vai ficar mais inchada, melhor que você não programe nada, até porque você não pode ficar se expondo aos raios solares, mas entre o 5º e o 7º dia cai as casquinhas, daí olha, vida normal, você pode ir em festa, tudo, se ficar um pouco vermelhinho. Enquanto tá vermelhinho, é sinal que a pele ainda tá se regenerando, então você tem que ter cuidados extras, tá? Bom, o filtro solar, o uso deve ser sistemático, o que quer dizer que você vai usar e reaplicar durante o dia para evitar qualquer tipo de intercorrência, né? Que é a principal intercorrência que mancha a pele. Então, você vai ter que usar o filtro solar, tá? Mas enquanto tiver rosadinho e vermelhinho, você precisa ter um cuidado a mais, hidratar mais aquela região, usar filtro solar sempre, tá? Porque ali ainda está em processo de regeneração. E quanto tempo vai ficar vermelhinho, varia muito de pessoa para pessoa, tá? Varia também de como foi feito o procedimento. Mas tem que tomar esse cuidado. Porém, bom, como todo procedimento, existe, né, os prós e contras. Esse é um procedimento, assim, para tratar flacidez nas pálpebras, né? Essa ptose palpebral antes da cirurgia bariátrica tradicional, é o melhor procedimento que tem, tá? Veja,
Eu, com 30 anos, já tenho foto mostrando que eu tinha a pálpebra bem caída. É uma questão hereditária muito forte na minha família. Meus pais, minha irmã, mais nova do que eu, já fez essa cirurgia de blefaroplastia cirúrgica. E eu estou evitando essa cirurgia com o jato de plasma, tá? Fora isso, eu tenho 51 anos, gente, e eu não tenho rugas estáticas. O que que é? Rugas estáticas, aquelas rugas que mesmo você sem se expressar, sem, né, fazer assim ou sorrir, elas não aparecem. Então eu não tenho rugas estáticas e tenho 51 anos e eu só estou tratando com jato de plasma. Obviamente que eu faço uma skincare direitinho, eu me cuido, tomo bastante água, também tomo os nutracêuticos, né, que é um tratamento... nutracêutico entra colágeno, entra diversos outros ativos orais, né, visando. Então eu me cuido, mas mesmo assim, independente dos cuidados extras que eu tenho no meu dia a dia, na minha rotina, que eu super indico, quem me segue principalmente no Instagram sabe, porque, né, eu falo sempre tudo que eu faço e também recomendo às minhas seguidoras. Mas esses tratamentos pontuais que eu faço é que realmente, né, fazem com que eu não tenha rugas estáticas, tá? Só rugas dinâmicas, ou seja, óbvio, quando eu me expressar, até porque eu não tenho nenhum procedimento invasivo, nem botox, quando eu me expressar, quando eu sorrir, as rugas vão aparecer. Mas aí tá tudo normal e até desejável, é super bonito, tá? Quem quer uma beleza natural, obviamente, que vai enrugar a testa quando se expressar, vai enrugar os olhos quando sorrir. Isso é super natural e, no meu caso, como eu valorizo a beleza natural, desejável. Porém, não quero que fique, vou atrasar, pelo menos retardar o máximo possível, que essas rugas dinâmicas se tornem estáticas. Aí, o jato de plasma é o número 1, padrão ouro nesse procedimento, tá? Então, eu não deixo as rugas invadirem muito. Mas, no meu caso, eu faço mais, assim, por uma questão da pálpebra também. Gente, eu deveria fazer esse procedimento pelo menos umas 3 vezes de 40 em 40 dias. Eu não faço. Tenho preguiça, trabalho com mídias sociais, faço muita gravação. Então, para mim, é muito difícil. Agora estou falando de jato de plasma, mas tem outras coisas que eu não posso falar porque eu tô, né, com o rosto desse jeito. Então, eu adio muito, dependo da minha filha para fazer em mim, porque nela eu confio, né? E ela é estudante de farmácia, tá o dia inteiro na faculdade, que é integral, então, né? Eu dependo, queira ou não, de um certo favor dela. Então, é muito difícil para mim parar e fazer o jato de plasma. Então, na verdade, eu faço quando a coisa está insuportável. Então, eu falei, ai, pelo amor de Deus, eu falo pra minha filha, eu não aguento mais me olhar no espelho, minha pálpebra tá caindo, tá pesando, tenho que fazer. Então, eu acabo fazendo uma vez, se bobear, a cada 6 meses, talvez 4 meses, 6 meses. Não é o ideal. O ideal é que eu fizesse uns 3 procedimentos com um intervalo de 40 dias, aí eu faria o procedimento, resistiria pelo menos os 2 anos. Creio eu. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas creio eu que duraria uns 2 anos. Porém, eu não faço desse jeito. Até pela facilidade que eu tenho equipamento. Enfim, eu vou adiando o máximo que dá. Ok. Mas, gente, ó, fez os pontinhos, tá? Então, aqui na flacidez da pálpebra inferior, né, ela já vai tratar. Então, eu sorrio, ela vê onde tá aparecendo as rugas, onde tá a flacidez, ela faz os pontinhos. Aqui na pálpebra, obviamente, que é onde me incomoda mais. E aqui fez pra dar um leve puxadinho. O que acontece? A flacidez facial é do rosto inteiro, tá? O envelhecimento natural ocorre como se fosse um derretimento. Então, começa na testa, começa a derreter o rosto, né, recai sobre a pálpebra. Tanto é que não é tanta pálpebra que eu tenho sobrando, é a testa. Quando eu levanto um pouquinho assim a testa, o olhar já alivia, né? Então, tem que fazer um pouquinho na testa. E assim, o objetivo é subir um pouquinho, tá? Subir um pouquinho aqui, porque cada pontinho forma uma retração. Você sabendo fazer o sentido que você vai fazer os pontinhos, você faz uma retração direcionada. Por isso que eu chamo de harmonização facial com jato de plasma. Sim, porque é possível com jato de plasma fazer uma espécie de harmonização facial natural. Porque onde a gente pode levantar um pouquinho assim, é tudo muito sutil, tá? Muito sutil. Você pode levantar um pouquinho o olhar, dar um leve fox eyes. Você pode levantar levemente a sobrancelha,
tá? O nariz, gente, pro nariz, o jato de plasma consegue modelar o nariz. Sim, ele trabalha na cartilagem, tá? Você consegue diminuir um pouquinho, se você tem o nariz muito mais batatinha, né? Você consegue fazer com que ele fique mais fino, o nariz só não vai mexer no osso, obviamente. Mas onde tem cartilagem, sim, o jato de plasma consegue retrair um pouco, tá? Aqui, por que eu fiz aqui? Gente, fui obrigada a desligar, aliás, o celular deu um piripaque geral por conta que dei superaquecimento, porque eu tô gravando na janela e tá pegando sol ao contrário. Então, daí ficou superaquecido. Coloquei um pouco na geladeira e vamos lá, vamos continuar. Então, por que eu fiz aqui, né, no lábio superior, nessa região do código de barras, né? Por conta que todo o rosto, ao derreter, aqui também aumenta o espaço, tá? Então, tudo vai derretendo e aumenta o espaço entre o nariz e o lábio superior, e daí você vai afinando o lábio superior. Então, além de aqui ser uma região também, por causa da nossa fala, fazer biquinho e tal, principalmente para quem fuma, é uma região que começa a aparecer as rugas, né? O famoso código de barras. Então, eu faço aqui, eu tenho um vinco aqui, eu acho que é do jeito que eu durmo, né? Que acentua, então tô amenizando esse vinco, um pouquinho da linha do bigode chinês também. E aqui, né, minha filha deveria ter vindo um pouquinho mais pra cima, tá? Eu faria um pouquinho mais pra cima até aqui, mas já ajudou. É nítido, já que imediato que o meu lábio superior já deu uma levantadinha. Além de favorecer a produção de colágeno, né, gente? Então aqui, além de amenizar as rugas, aumentar um pouquinho meus lábios de uma forma, né, subir um pouquinho, aumentar um pouco os lábios de uma forma natural. Além de tudo, vai evitar também que essas rugas do código de barras apareçam, tá? Porque eu já tô tratando. Bom, dá pra fazer aqui na lateral do rosto? Dá uma leve subidinha, um efeito lifting. Enfim, dá pra fazer uma verdadeira harmonização facial com jato de plasma, desde que o profissional tenha conhecimento disso, tá? Pescoço, e um pouquinho aqui, preciso fazer aqui, ó, que tá sobrando um pouquinho de pele, também vai dar uma leve retração. Aqui essas rugas do colo, enfim, onde tá sobrando pele, tá? Onde tem excesso de pele, principalmente onde enruga, ele é especialmente recomendado. E com resultados maravilhosos, principalmente na questão da tonicidade, viço da pele, tudo, porque ele promove uma regeneração do colágeno da pele. Existem outros procedimentos também que fazem isso, como o microagulhamento. Aliás, eu amo fazer esse procedimento intercalando com o microagulhamento. Lembrando que procedimentos inflamatórios tem que dar no mínimo 30 dias de intervalo entre um e outro. Então, se eu quiser fazer um microagulhamento no meu rosto, eu só posso fazer daqui 30 dias, tá? Isso é muito importante. É isso. Acho que eu consegui dar uma explanada sobre o jato de plasma, né? Gisele, dói. É um procedimento que não é muito confortável, porém, os meus pacientes costumam sofrer menos, tá? Porque uso um bom anestésico tópico e seguro e porque tem um equipamento que me permite dimensionar a intensidade do disparo, né? Não chega a furar o rosto, ou furar, tá? É um equipamento que sai uma espécie de raiozinho e a gente nem encosta, mas é uma espécie de queimadura que a gente provoca, tá? Então, a regeneração, tudo é quase como uma queimadura. Mas é um pouco desconfortável, mas tem gente que não sente nada, numa boa, tem pessoas que sentem um pouco mais. Comigo, né, a tendência é que o conforto seja muito melhor, até por conta do meu equipamento, que eu vou dimensionando a intensidade conforme a sensibilidade de cada paciente. Então, é isso. Para quem é de Curitiba, você pode me procurar no WhatsApp e tirar maiores dúvidas e marcar um horário, tá? Quem não é de Curitiba, não adianta tirar dúvidas comigo e querer maiores informações. Por quê? Porque cada profissional tem o seu método. E ninguém tá errado, ninguém é dono da razão, tá? Outro profissional, às vezes, pode te dar, sei lá, o atendimento diferenciado, te indicar produtos diferentes do meu. Enfim, a gente tem que respeitar o profissional que a gente escolhe, tá? E eu não vou dizer que eu tô com a razão e outro profissional tá com a razão, tá? Tem coisas que são parâmetros básicos, né, do procedimento, né? Mas tem outras coisas que vai muito de cada profissional. Então, você tem que tirar suas dúvidas com o profissional que você for fazer o procedimento. Mas, caso você tenha interesse em fazer o procedimento comigo, aí, por favor, me procure no WhatsApp que eu passo maiores informações. Combinado?
Beijinhos pra você.